Quem é a mulher montada na besta? O que ela representa? Nós estamos gravando uma série de aulas sobre a Grande Tribulação. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia, e assista às aulas na sequência, para você aprender mais sobre a história da humanidade nos últimos dias. Assista esse vídeo até o final e vamos aprender mais sobre o que a Bíblia diz. Em Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18, fala sobre uma mulher, que a Bíblia chama de a prostituta ou a meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Fala que os reis da terra se prostituem com ela e os habitantes da terra se embriagam com o vinho da sua prostituição. Diz ainda que esta mulher está sentada, montada sobre a besta vermelha, aquela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá no capítulo 13, quando fala dessa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, nós bem sabemos que ela está falando do anticristo, a primeira besta, aquela que saiu do mar. Nós já temos vídeo gravado sobre esse assunto, acompanhe aí no canal. O capítulo 17 e o capítulo 18 são capítulos cheios de figuras. Contudo, muitas dessas figuras já estão explicadas e o que elas significam dentro da própria palavra. A palavra diz que a grande prostituta, a mulher que está montada sobre a besta, ela é chamada de Babilônia, a Grande, a mãe de todas as prostitutas e práticas repugnantes da terra. No capítulo 17 e 18, o anjo explica para João que a mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então, quando a Bíblia aqui está se referindo à prostituta, à meretriz, à Babilônia, ela está se referindo a uma cidade. É isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia ela explica o próprio termo, nós não temos que procurar formas alegóricas ou figuradas para este termo. Precisamos aceitar o que a própria Bíblia identifica. A passagem também fala de que a mulher está montada sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa passagem também se assemelha com a mesma besta lá do capítulo 13, que tem 10 chifres e 7 cabeças, se referindo ao anticristo. Outra referência que também fala a respeito de 10 chifres é Daniel capítulo 7. Ao falar sobre os grandes reis e os impérios mundiais, ao se referir ao quarto animal, Daniel fala que ele também tem 10 chifres. E no versículo 24 do mesmo capítulo de Daniel, vai explicar que os 10 chifres são 10 reis que governam esses reinos. Outra referência que traz uma boa explicação, no capítulo 17, versículo 9 de Apocalipse, que as 7 cabeças são 7 colinas, ou 7 montes, e que também significam 7 reis. Já as águas onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Por essa passagem, nós entendemos que a própria explicação da Bíblia ela vai jogando luz sobre aquilo que a própria palavra quer dar o discernimento sobre o que significa essa mulher. Ela diz que trata-se de uma cidade que tem bastante influência sobre os reis da terra e que ela está contaminada com todo tipo de imundícia e prostituição. Aqui nós abrimos um parêntese para explicar que muitos entendem que essa cidade trata-se de Jerusalém. Outros entendem que esta cidade se refere a Roma, porque ela era a capital do império no período em que João recebeu essa revelação. E também combina com o que Daniel escreveu ao falar do quarto animal, que seria o quarto reino, também se referindo ao Império Romano. Nós temos vídeo aqui no canal explicando sobre os 4 impérios que Daniel revelou no seu livro. Mas existem aqueles que acreditam que a Babilônia descrita aqui no livro do Apocalipse, da qual também Daniel fala, ela se refere a uma cidade nos moldes da antiga Babilônia. Uma cidade opulenta, riquíssima, que tem grande influência sobre os reinos da terra e tem também o controle sobre as questões religiosas do mundo. Por isso, muitos acreditam que essa Babilônia será a expressão máxima de todo tipo de prática repugnante, que envolve questões religiosas, econômicas, políticas, liberação do pecado, blasfêmia contra Deus, a ponto de a Bíblia classificá-la como a mãe de todas as prostitutas. Para entendermos mais sobre a influência que essa cidade terá, precisamos voltar lá nos primórdios, onde fala da origem da Grande Babilônia. Lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, fala da origem das nações, dos povos da terra.
E lá vai falar de um homem chamado Nimrod, que foi o fundador de Babel, de onde deriva a palavra Babilônia. Nimrod, ele era bisneto de Noé. Nimrod, num ato deliberado de desobediência a Deus, ele intenta em construir uma torre para que as pessoas não sejam espalhadas pela terra, contrariando a vontade de Deus. Então eles começam a construir uma torre que vai se chamar Babel. Babel significa o portal de Deus. Naquela atitude de Nimrod, de congregar todos os povos à sua volta, mostra um ato de desobediência deliberada contra Deus. Essa torre vai ser destruída por Deus como uma forma de juízo e castigo e vai passar a significar confusão. É isso que a Bíblia mostra. Com o passar do tempo, após a morte de Nimrod, Samiramis, a mulher de Nimrod, ela cria uma história dizendo que está grávida sobrenaturalmente. E ela vai dar à luz um menino que vai se chamar Tamuz. Samiramis, ela é considerada uma sacerdotisa e a fundadora dos mistérios babilônicos. Foi essa história de Samiramis, de que teve uma criança sobrenaturalmente, que se espalharam por toda a humanidade a crença de uma mãe que teve um filho de forma sobrenatural. Tudo isso com o intuito de imitar aquilo que já havia sido prometido por Deus. A palavra de Deus mostra que Deus havia feito uma promessa ao homem que da semente da mulher nasceria o Salvador. É claro que os moradores da época conheciam muito bem essa profecia. Noé conhecia essa profecia, os filhos e netos de Noé também conheciam essa profecia. E Samiramis, ela pega essa crença e paganiza a profecia bíblica. E ali tem-se início várias religiões pagãs que têm também esse mito, essa crença, na figura de uma mulher que tem um filho que será o salvador do mundo. Era isso que ela propagava a respeito do seu filho Tamuz. Posteriormente, Tamuz, ele morre. Diz a lenda que ele foi morto por javalis enquanto caçava. Samiramis pega essa história e diz que ele vai ressuscitar. E as pessoas passam a crer que Tamuz ressuscitou dos mortos, fazendo assim uma alusão, uma semelhança com aquilo que há de acontecer com Jesus Cristo. Então criou-se aí a crença de uma mãe e de um filho. Várias religiões do mundo têm essa crença. Satanás, ele sempre buscou a imitação, a falsidade daquilo que é verdadeiro, porque ele é falso, mentiroso e enganador. Com relação às profecias bíblicas a respeito de Jesus, ele também vai fazer isso. E Samiramis, através das crenças religiosas nos primórdios da Babilônia, ela cria esse mito e se espalha por todas as nações da época. Não demorou muito para que o culto à mãe e ao filho se propagasse sobre a cultura e as religiões pagãs da época. Isso veio a se tornar uma das principais crenças religiosas da época, a figura de uma deusa mãe e de um filho salvador. Na época dos profetas, eles vão reclamar de que o povo de Israel está adorando a rainha dos céus, porque essa crença já havia se divulgado e se propagado por todas as nações da época. Em outras regiões, ela era chamada de Astarte e Tamuz. No Egito, ela era conhecida como Ísis e Horus. Na Grécia Antiga, ela era conhecida como Afrodite e Eros. Posteriormente, o cristianismo apóstata, após o quarto século, também criou essa imagem da deusa mãe e do filho salvador, deturpando completamente a profecia original, onde não havia, na verdade, essa deificação da mãe que teve o filho. Claro que Jesus, para vir ao mundo, precisava vir de uma mulher, como foi escrito lá na palavra. Mas o desvio da adoração dessa figura da mãe e do filho, isso teve uma origem pagã lá na antiga Babel. Outras práticas pagãs foram também introduzidas no cristianismo romano, como, por exemplo, a prática de chorar por 40 dias. Na antiga Babilônia, eles faziam isso. Durante 40 dias, eles choravam pela morte de Tamuz e faziam um grande festival a Istar, que era outro nome para a Samiramis. E eles comemoravam ali a suposta ressurreição de Tamuz. Vários outros elementos são de origem babilônica, como, por exemplo, água benta, a purificação em um lugar como um purgatório, oferendas e ofertas de pães para a rainha do céu, enfeitar pinheiros com frutas e outros tipos de objetos no período do solstício de inverno, e até mesmo o símbolo da cruz em forma de T. Isso tudo provém de Tamuz, a origem babilônica
de muitas das heresias existentes hoje no cristianismo apóstata. A Babilônia da época de Nabucodonosor, ela foi construída em volta das ruínas da Torre de Babel, como se fosse uma recriação da pretensão de Nimrod, lá no início, no período pós-diluviano. A história mostra que Babilônia era uma cidade riquíssima. Daniel, ao falar dela, fala que ela é a cabeça de ouro de todos os reinos. É, portanto, essa Babilônia que está profetizada lá no livro do Apocalipse, que ressurgirá nos finais dos tempos. E ela traz em si tanto essa força, esse poder, essa governança perante o mundo, como também essa influência religiosa pagã, demoníaca, apóstata, que influencia várias outras religiões. Então, o início, a origem da Babilônia, ela nasce de uma desobediência a Deus. E ela continuará em desobediência até o último capítulo da história da humanidade. A Bíblia diz que ela tem influência sobre todos os reinos da terra. A Babilônia, ela tem a influência econômica, a influência religiosa, a influência política, a influência cultural. As crenças babilônicas se estenderam por todas as civilizações posteriores a ela. E essa força, esse renascimento e esse poder dessa prostituta, dessa religiosidade falsa, a Bíblia diz que fará com que todos adorem a besta. E será tão grande o seu poder que aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e mortos. A palavra de Deus mostra que o dragão dará poder à besta e que através do falso profeta ele fará com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Aqui estarão reunidas as religiões falsas. Através da sua idolatria, do seu misticismo, todos estarão reunidos em acordo com o falso profeta e a besta, e isso tudo será representado através de a Babilônia, a grande meretriz. Parte desse acordo, desse sistema religioso tão influente, tão atraente, que será aceito por muitos, será conseguido através do ecumenismo, através do discurso da tolerância religiosa, da paz entre os povos e as religiões. Tudo isso é muito bonito, mas é apenas um cenário sendo preparado para o domínio do anticristo. É isso que o capítulo 17 mostra, um sistema religioso corrompido, rendido ao sistema, ao poder do anticristo, a primeira besta, que exala toda a luxúria, a falsidade, a ganância, o poder, a arrogância, tudo de mal e de ruim que existe na religião, seja ela cristã ou não. Por isso que a Bíblia a compara com a prostituta, ou a mãe de todas as prostitutas, simbolizando ali a infidelidade, a deserção, a apostasia, com todo tipo de idolatria e engano, que leva as pessoas a se distanciarem do Deus verdadeiro e da sua palavra. Uma das características dessa cidade, a Babilônia, é a prostituição. A Bíblia fala que ela, a prostituta, ela está sentada sobre muitas águas. Essas águas, como nós já vimos, são povos, multidões, nações e línguas. São essas mesmas águas que a besta lá do capítulo 13 surgiu. Diz também que os reis da terra se prostituíram com a Babilônia. A prostituição, a fornicação, o adultério na Bíblia nem sempre está ligado apenas a relacionamento físico ou sexual. Em várias passagens da Bíblia, esses termos estão ligados à infidelidade, à idolatria, ao desvio do povo com relação à palavra de Deus e à obediência a Deus. Quando o povo quebrava a aliança que tinha com Deus, era como se o povo estivesse adulterando para com Deus. Quando o povo caía na idolatria, era como se o povo estivesse sendo adúlteros para com Deus. Várias passagens na Bíblia mostram isso, que a cidade infiel se tornou uma prostituta. Por causa da imoralidade dela, ela cometeu adultério por conta dos seus ídolos, de pedra e de madeira. Que a nação rebelde é considerada uma nação adúltera, por causa das suas práticas religiosas, algumas em que eles sacrificavam os próprios filhos aos deuses pagãos. Essas práticas detestáveis Deus considera como prostituição, mostrando que existe diante de Deus uma revolta quando há um desvio espiritual e a pessoa, ao se desviar espiritualmente, a idolatria, a rebeldia, a práticas religiosas não aceitáveis por Deus, a Bíblia chama esse tipo de prática de prostituição, fornicação espiritual. Então, o sistema religioso que desvia o homem da verdade,
da palavra de Deus, da obediência, da fidelidade a Deus, ela está aderindo ao sistema religioso pagão antigo, babilônico. Isso tudo está aumentando, caminhando, evoluindo cada vez mais para o grande dia, quando o anticristo assumir o poder religioso e político do mundo, as religiões aderirão ao seu projeto e a Bíblia a considerará a Babilônia, a prostituta. Algo que começou lá em Babel, posteriormente reavivado no período babilônico de Nabucodonosor, passando por uma metamorfose, uma transformação com o desvio do cristianismo sincero e verdadeiro, depois do 4º século por ocasião das reformas de Constantino, chegando ao seu ápice no reinado do anticristo, no período da grande tribulação. É por isso que a Bíblia diz que essa mulher ela está montada na besta, que é o anticristo. Esse anticristo é aquele mesmo que já falamos, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Que esses chifres, na verdade, são 10 reis. E eles têm um único propósito, que é dar o seu poder e a sua autoridade à besta. Isso é o que já havia sido profetizado por Daniel, quando ele falou desses 10 chifres. Lá em Daniel também fala de que do meio desses 10 chifres surgirá um pequeno chifre, que governará sobre todos os outros, tratando-se aqui do anticristo. Quando os 10 reis, ou a confederação de 10 nações, dará ao anticristo seu reinado, por um curto período de tempo. Outra característica dessa mulher é a luxúria. Algo que chama a atenção de João é a incrível quantidade de riqueza dessa mulher. Ela estava vestida de púrpura e de escarlate. O azul púrpura e o vermelho escarlate eram as vestimentas dos reis, dos nobres, dos ricos, no período antigo. Diz ainda que ela segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Mais uma vez aqui, todos esses símbolos da luxúria, da roupa, das joias, do ouro, nos remete tanto à Roma pagã quanto à Roma cristã apóstata. Essas eram as cores e as roupas repletas de ouro e de pedras preciosas, tanto usado por imperadores como pelos sacerdotes da Igreja Romana. Comprovadamente, a Igreja de Roma é a instituição religiosa mais rica da face da Terra. Isso não resta nenhuma dúvida. Apesar hoje de que muitas igrejas cristãs, consideradas evangélicas, também alcançaram um alto nível de riqueza, na realidade é que a maioria dessas igrejas elas se desviam muito do verdadeiro ensinamento de Jesus, que é a simplicidade, a modéstia, tanto no vestir como no modo de viver. Quando a Bíblia fala que a grande Babilônia é a mãe das prostitutas, ela está revelando que ela é aquela que reproduz todo tipo de infidelidade, de heresia e de desvio da verdade. Então, toda e qualquer religião, dizendo-se cristã ou não, que desvia o homem de Deus, da verdade, da verdadeira palavra de Deus, ela é considerada a filha dessa grande prostituta. Ela que encabeçou o desvio com relação a Deus, assim como a antiga Babilônia disseminou a falsa religião, a religião dos mistérios, uma religião mística, cheia de heresia, de espiritismo, idolatria e sensualidade, assim a nova religião, a nova Babilônia, que nasce também de um cristianismo falso e afastado do verdadeiro ensino de Jesus, é considerada uma prostituição, ou a mãe de todas as prostitutas. A figura fica ainda mais terrível quando fala que ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui nós sempre precisamos retornar à história para podermos entender o que essa palavra significa. É bem verdade que todos os servos de Deus, aqueles mais fiéis, dedicados e devotados ao Senhor, que não se desviavam da palavra de Deus, mas que sempre eram retos de acordo com aquilo que eles aprendiam na palavra e, consequentemente, aquilo que eles pregavam para o povo e ensinavam, esses eram os mais perseguidos e, consequentemente, muitas vezes mortos. Aí Jesus disse que Jerusalém matava os seus profetas que lhe eram enviados. Isso no período judaico, da religião judaica, isso era algo recorrente. Mesmo com o declínio da religião judaica e o crescimento, o avanço do cristianismo, ainda assim os cristãos foram perseguidos. Inicialmente pelo Império Romano e posteriormente pela própria Igreja.
Quando surgia alguém que denunciava os falsos ensinos, as heresias, aquilo que entrava em contradição com a palavra, com o ensinamento do Cristo, eles eram perseguidos e mortos. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Isso ficou muito evidente e de forma muito mais forte no período das Inquisições católicas. No período medieval, o cristianismo romano, ele matou milhares de pessoas. Estima-se que somente a Inquisição espanhola tenha perseguido e maltratado e torturado mais de 3 milhões de pessoas, das quais mais de 300 mil foram mortas. A história nos mostra algo muito importante. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, jamais agiria dessa maneira. Por mais que alguém argumentasse que estava defendendo a igreja, defendendo a fé, defendendo os seus dogmas, isso não era motivo suficiente para que houvesse tanta barbaridade como houve no passado e que ainda hoje há em várias partes do mundo todo tipo de violência e perseguição aos verdadeiros cristãos. No início da história cristã, os cristãos eles eram perseguidos dentro das arenas, comidos por leões, eram levados ao Coliseu para servir de espetáculos para as massas. Posteriormente, a própria igreja veio a perseguir os verdadeiros cristãos, matando-os, torturando-os, incriminando-os de bruxaria, excomungando da igreja e fazendo todo tipo de violência contra aqueles que verdadeiramente guardavam a fé verdadeira em Jesus. Ninguém podia discordar da autoridade papal. Os bispos e cardeais, eles tinham a autoridade de juiz e de executor. Por isso que a palavra diz que essa prostituta ela está embriagada com o sangue dos santos. Nós já lemos que essa mulher está sentada sobre a besta e que essa besta é o anticristo. A palavra de Deus aqui fala que esta besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Aqui nós temos algo interessante, que é algo do passado e algo do futuro. Veja o que diz o versículo. Essa besta era e já não é, mas que está para subir do abismo. Ou seja, ela já não é atualmente, ela já foi. Atualmente ela não é, mas futuramente ela está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto, virá. Veja como a palavra ela é precisa e perfeita. Essa besta que nós falamos aqui, ela é aquele império que Daniel profetizou, que é o Império Romano do passado. Atualmente, esse império não existe, porém, ele virá novamente. Ele ressurgirá, haverá um renovo, e isso acontecerá no período do reinado do Anticristo. A palavra prossegue. Aqui está a mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7, e caminha para a perdição. Mais uma vez, em outra referência, a palavra confirma a mesma relação de passado, presente e futuro. Do que significava a besta no passado, do que significa ela hoje, atualmente, e do que ela significará quando ela vier novamente. Por isso que muitos associam esta mulher, que está sentada sobre as 7 colinas, ou os 7 montes, a Roma, porque ela é a única cidade do mundo que tem influência mundial sobre os reis e governantes e sobre a religião, que está sobre os 7 montes. A enciclopédia católica afirma: é dentro da cidade de Roma, chamado de Cidade de 7 Colinas, que toda a área do Estado do Vaticano, propriamente dito, está agora confinada. É por isso que tem muitos intérpretes da Bíblia que associam verdadeiramente esta mulher ou essa cidade meretriz a Roma pagã. E como explicar essa questão dos 8 reinos? Vamos ver o seguinte. Ao falar da mulher, diz que ali existe 7 reis, 7 montes, 7 colinas, 7 reis. 5 já caíram, um existe, ou seja, 6 reinos no total. Um outro ainda não surgiu, ou seja, existe um desses reinos que ainda não surgiu, faz 7. 5 já caíram, um existe
e outro ainda não surgiu. Faz 7. Aí a Bíblia diz que quando este surgir, que é o sétimo, deverá permanecer por pouco de tempo. A besta que era e agora não é o oitavo rei. Essa besta, que é um dos 7, caminha para a perdição. E os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino. Ou seja, o sétimo rei, que ainda não é, são os 10 chifres, ou seja, as 10 nações que haverão de surgir para dar o seu poder à besta. E isso é confirmado lá em Apocalipse 17:17, porque diz que Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concederem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. Resumindo, fica dessa forma: 5 reinos já passaram: o egípcio, o assírio, o babilônico, o persa e o grego. Um existe, que é o romano, dos Césares. Um surgirá por um pouco de tempo, que a Bíblia diz que esse que surgirá vai ser os 10 chifres, que são as 10 nações. E essas 10 nações, ou esses 10 chifres, darão o poder ao oitavo rei. E esse oitavo rei é o anticristo. A besta que surgiu do mar, das águas, que também simbolizam as nações. E ela, a palavra diz que caminha para a perdição. Ela será derrotada no final. É isso que essa palavra nos mostra. Então você pode se perguntar, como é que esse oitavo reino pode ser o anticristo e ainda assim também ser um dos 7? A resposta está na frase, quando diz que ela era e já não é, mas voltará a viver. O anticristo, ele, através da sua ressurreição, ou da sua suposta ressurreição, ele vem de um desses 10 reinos. É aquilo que Daniel diz, que 3 chifres cairão e dará lugar a um chifre pequeno, aquele que fala com voz arrogante e blasfema, referindo-se ali ao anticristo, ao oitavo reino. A explicação do anjo é que esse reino que aparece é, na verdade, a ressurreição dos impérios anteriores, aqueles que passaram, que aparentemente estão mortos, mas reviverão no final, no período da grande tribulação, no reinado do anticristo. Esse governo mundial, de influência global, tanto econômica, política e religiosa, ele terá influência em todo o mundo, mas ele viverá apenas por pouco tempo. É isso que a palavra mostra. Em termos de governança ou de império mundial, 7 anos é realmente considerado pouco tempo. E esse será apenas o período em que ele governará, mas será derrotado no final. O anticristo ele fará essa aliança com os outros governos mundiais e terá o controle sobre todos os reinos da terra. Por isso que a palavra diz que todos estarão reunidos e unidos para guerrearem contra o Cordeiro. Veja, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O mesmo é dito quando fala dos povos. Aqui ele traz uma ilustração das águas e explica: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta que tem 10 chifres, ou seja, o anticristo que tem sobre o seu domínio 10 reis, odiará a prostituta, e eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo. A aliança do anticristo com as entidades religiosas durante a grande tribulação durará pouco tempo. A maioria dos estudiosos dispensacionalistas acreditam que o apoio religioso ao anticristo ele durará até mais ou menos o meio da grande tribulação. Após isso, o anticristo se revoltará e se rebelará contra todo tipo de religiosidade. E agora todo o poder será exercido pelo anticristo, o líder político, e pelo falso profeta, o líder religioso. E as religiões não poderão mais ter autonomia de nada. E quem discordar desse sistema será perseguido e morto. A Bíblia fala lá no capítulo 13 que as pessoas não vão poder nem comprar e nem vender. Nós já temos um vídeo sobre essa questão, você pode procurar aí no canal. O que nós percebemos com isso é que o anticristo apenas usará o apoio das religiões para se autopromover e chegar ao poder. Depois elas serão descartadas, serão humilhadas e, como a Bíblia diz aqui, serão destruídas. É por isso que a Bíblia fala que a grande Babilônia caiu. No capítulo 18, vai descrever a queda da grande Babilônia.
Diz a palavra: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Nesse capítulo 18, nós temos a derrocada da religiosidade falsa no período do Império do Anticristo. Aquilo que serviu para lhe dar apoio inicial de poder, posteriormente ele se voltará contra. E a Bíblia fala: caiu. A religião falsa não vai se sustentar até o fim do Império do Anticristo. Ela será derrotada e humilhada. A Bíblia diz que ela receberá em dobro tudo aquilo que ela fez contra os santos de Deus. Ela provará a porção dupla do seu próprio cálice. A violência que ela cometeu, ela sofrerá pelas mãos do Anticristo. Toda a sua arrogância e vanglória de estar sentada em tronos, com poderes, como uma rainha, como alguém que governava, agora ela está na tristeza e na derrota. A Bíblia diz que num só dia as pragas virão sobre ela: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Esse é o juízo de Deus sobre a Babilônia. Quanto aos grandes da terra, os reis, aqueles que se prostituíam com ela, chorarão e lamentarão pela queda dela. Mas a lamentação não adiantará, porque quem manda agora, quem governa sobre eles, é o próprio Anticristo. Eles não têm voz nem vez. Eles gritarão de longe e lamentarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. E os negociantes da terra se lamentarão por causa dela. Então, todos os tipos de negócio e economia que ela estava envolvida, como a Bíblia fala aqui de diversos materiais riquíssimos que ela negociava, que era a prova da sua grandeza e da sua luxúria, agora não vale mais nada. Os negociantes se enriqueceram às custas dela, mas agora estão lamentando a queda e a desgraça da grande Babilônia. O anticristo, ele não tem lado, não tem partido, não tem religião A ou B. Ele apenas se apossa do poder. O poder mundial é colocado nas suas mãos e ele aproveita muito bem todo esse poder que lhe é dado. A religião que lhe apoiou, a religião falsa, que sempre estava ali para receber as benesses do poder, agora ela está sofrendo a punição. E será o próprio anticristo que se voltará contra ela e a destruirá. Isso como uma forma do castigo de Deus, que havia prometido que destruiria a Babilônia para sempre. A mãe de todas as prostituições, feitiçarias, idolatrias e imoralidades. Chegou agora o seu fim. Mas a Bíblia diz que no céu há uma celebração. E dizem: celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus julgou e retribuiu-lhe o que ela fez a vocês. Como uma grande pedra de moinho, lançou-se ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande Babilônia. Nunca mais se ouvirá no meio dela sons de arpista, de música ou de flautas. Nos seus muros não haverá mais a obra dos artífices e nem o som das pedras de moinho. Nunca mais nos muros delas brilhará a luz da candeia, nem se ouvirá a voz de alegria dos noivos. As nações foram seduzidas por sua feitiçaria. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, de todos que foram assassinados na terra. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande Babilônia, que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Alegria e glórias a Deus, porque toda religiosidade falsa, todo fingimento, toda hipocrisia humana que se apoia na religião, muitas vezes até na Bíblia, interpretada de maneira incorreta, para beneficiar os desejos humanos, a ganância e a luxúria humana, um dia receberá a punição da parte de Deus. A grande Babilônia representava no passado, representa hoje e representará no futuro a forma errada do homem querer servir a Deus. Servir a Deus por ganância, por riqueza, por luxúria, por poder, por posição, por fama, por domínio sobre os outros, para escravizar, para mandar, para ter autoridade de forma déspota. Todos esses meios de exercer poder que não vem de Deus é as marcas da religião falsa. A religião que será derrotada e punida no final dos tempos. Então, meu irmão, olhe para a palavra de Deus, como ela é, seja humilde, arrependa-se dos seus pecados, dos maus sentimentos, de todo espírito de ganância e luxúria, porque isso não vem de Deus.
é da Babilônia antiga, da Babilônia presente e da Babilônia que virá. Todos esses que viveram nesse modelo de religiosidade falsa e profana serão punidos com a morte e a condenação eterna. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Mostre para as pessoas o que está para acontecer na história da humanidade. Seja um pregador da palavra, ensine a verdade para outras pessoas e, quem sabe, alguém se converta através da sua mensagem, através daquilo que você está ensinando outras pessoas. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você ajudasse o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like, fazendo os seus comentários aí embaixo e ativando o sininho das notificações para quando lançarmos novos vídeos você ser avisado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.